ZYU 202, Rádio Conselheiro FM, operando em 87,7 MHz. Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores. Olá, boa tarde, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e você está comigo, Zuri Maurer, em mais uma edição do programa Opinião Pública e juntamente com o professor Jorge Carvalho, a raposa felpuda da política friburguense e operação técnica do maestro José Augusto. Apresentaremos informações, análises e propostas para os temas de utilidade pública que realmente interessam e por vezes afligem a comunidade friburguense, especialmente aquela que se faz presente no pujante, mas sofrido e maltratado distrito de Conselheiro Paulino. Aqui tem opinião e é pública. Informações, análises, propostas. Está começando o programa Opinião Pública. E nesta 36ª edição, estaremos tratando novamente de um tema que também tem sido priorizado na grade de edições deste programa, a educação. Até porque temos esse entendimento, esta certeza, esta convicção, não obstante, também na apresentação e, eu diria, condução desta atração, temos a presença de um ilustríssimo professor, figura das mais conhecidas na nossa cidade e que também esteve na condição de secretário municipal de educação. E aí me refiro ao professor Jorge Carvalho. Portanto, educação é um tema prioritário no programa Opinião Pública, uma vez que particularmente entendo que somente através da educação conseguimos buscar a transformação, a modificação que precisamos, tanto individualmente como coletivamente. Diria também que trata-se de um discurso já cansado, já superado, já devidamente desgastado, mas que tem que ser insistentemente repetido para tentar convencer aqueles responsáveis por promovê-la, uma vez que, juntamente com saúde e segurança, são temas que sobem nos palanques eleitorais tão somente no período das eleições. Depois, juntamente com os candidatos eleitos ou não, descem do palanque e caem por vezes no esquecimento. As grandes nações que promoveram as suas mudanças radicalmente no seu desenvolvimento, investiram maciçamente em educação. Cito o exemplo clássico da Coreia do Sul, que triplicou o percentual do PIB destinado à educação e está se tornando uma grande potência a nível mundial, sobretudo pelo emprego de tecnologia nas suas linhas industriais. A Coreia do Sul tem sido, inclusive, bastante procurada, tem sido muitíssimo assediada por outros países, outros mercados, por entenderem que a educação, a formação profissional, passou a ser prioridade. E nesta edição, nós
estaremos tratando de um outro aspecto que nos preocupa bastante, até porque temos o conhecimento de que existem muitas crianças, jovens e adolescentes que têm extrema dificuldade de aprendizado em assimilar as informações que são devidamente divulgadas, orientadas e disponibilizadas pelos professores em sala de aula. Você, ouvinte, você que é pai, mãe, responsável por criança, jovem, adolescente, enfim, aluno de qualquer escola, seja ela pública ou privada, certamente já percebeu em algum momento que aquele filho, aquele aluno, apresenta algumas dificuldades no aprendizado de algumas matérias. E esta situação não trata-se apenas de desmazelo, de desleixo, de falta de vontade do aluno. Trata-se de um aspecto muito mais profundo, muito mais, eu diria, inclusive, delicado, que merece os cuidados de profissionais da área. São as situações conhecidas como dificuldade de aprendizagem, e aí a pauta é extremamente extensa. E nessa edição estaremos conversando com uma professora psicopedagoga que tem muito conhecimento da matéria. Nos oportunizará momentos de análise, de conhecimento, de entendimento e de reflexão. Então, volto a lhe chamar a atenção, caro ouvinte. Você, pai, mãe, responsável por uma criança, jovem, adolescente que está cursando qualquer escola, quer seja pública ou municipal, esteja muito atenta, porque as orientações que apresentaremos aqui nesta edição serão do seu total interesse. E como você está se acostumando, iniciamos o programa Opinião Pública com a nossa aguardada e imperdível Resenha Livre, que também é protagonizada pelo nobre amigo e ilustre professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho. Boa tarde, seja muito bem-vindo, ilustre companheiro. Boa tarde, Zuri, boa tarde, Gutinho, boa tarde a nossa imensa legião de ouvintes espalhados por esse distrito e pelo município de Nova Friburgo, sofridos, mas esperançosos. Eu vou iniciar aqui a minha fala de hoje. Inicie, professor. Com a mensagem que eu recebo da professora Márcia Machado, que eu achei interessante, porque fala da educação de um modo geral. E ela recebeu isso do mural da professora Andréia Serpa. E o texto diz o seguinte: nós não estamos andando para trás da educação, porque lá atrás nós tínhamos Anísio Teixeira e o Manifesto dos Pioneiros pela Educação Pública Laica, gratuita e de qualidade. Lá atrás tínhamos Paulo Freire alfabetizando os camponeses em 45 dias. Lá atrás tínhamos Heloísa Marinho formando professoras em saberes produzidos nas práticas. Lá atrás tivemos Darcy Ribeiro e os CIEPs. Lá atrás, que saudade, nós, jovens professoras e professores, tínhamos Regina Leite Garcia e Nilda Alves, Sônia Kramer e Magda Soares. Tínhamos Frigoto, tínhamos Gentili, tínhamos tanta gente sendo luz de um novo caminho. Lá atrás a esperança brilhava, o sonho ia aos pouquinhos abrindo caminho, na marra, na garra, na vontade. Nunca estivemos nesse lugar, nunca a educação brasileira esteve tão mal servida, tão mal gestada, tão mal orientada. Nunca vi tamanho desmonte, tamanho deboche. Não estamos andando para trás, porque apesar de toda a luta, havia muito mais futuro no meu passado. Só podemos contar com a coragem e valentia de nossos professores.
continuem segurando as portas de suas salas de aula com firmeza. Não deixem o mal entrar. Esse é meu boa tarde. É um boa tarde, diria eu, bastante contundente, professor. Pois é. Para uma reflexão. Exatamente. Do que nós sonhávamos que seria a educação no Brasil. Infelizmente, o que nós temos é isso aí. Quando eu digo a você, Zuri, disse aqui semana passada, na presença da professora Patrícia, quando eu fui secretário de Educação e entreguei a pasta, eu deixei um piso salarial de 3 salários mínimos e meio. 3 salários mínimos e meio. Que seria hoje aí algo em torno de R$3.500. Exatamente, aproximadamente. Para o professor que estivesse iniciando a carreira. Salário inicial. É o piso, é o início. Aquele que já tinha formação e tempo de serviço, ele ia adquirindo as gratificações dentro da evolução do plano de cargos e salários. O diretor da unidade escolar, pelo fato de dirigir a unidade, recebia gratificação de 10 salários mínimos. 10 salários mínimos. Seria hoje R$10.000. Sem dúvida. O dirigente de turno, 5 salários mínimos. O secretário da escola ou a secretária, 3 salários mínimos. E ao longo do tempo, depois do advento da Nitcop. Advento é ótimo. Né? A Nitcop, que é aquela senhora prefeita de Nova Friburgo, fez o favor de colocar a famigerada Nitcop, acabou com a carreira dos servidores municipais. Então, esse texto pode ser encaixado a isso que vivemos. Sem dúvida. Né? Nesses 30 e tantos nessa anos trajetória de regressão, de coisa triste, que acontece nesse país em que a educação não é prioridade, e a cada dia nós estamos assistindo jovens envolvidos em todas as situações perigosas possíveis, e coisas que não imaginávamos há esse tempo. Então não pode se brincar com a educação. Você não pode ter, Zuri, com todo o respeito que eu tenho pela equipe da Secretaria Municipal de Educação, e você sabe que tenho, mas você não pode ter numa gestão 2 anos, 4 secretários de educação. Não pode. Não dá resultado isso. Não tem continuidade. Não tem continuidade, não é? Então, você não tem equipe, você não forma equipe, você vai apagando incêndio, vai nessa situação, e hoje nós temos aí isso que o país passa, e até que Nova Friburgo é uma luzinha acima da escuridão que é a educação desse país, a vergonha que é, a falta de respeito e outras coisas mais. Mas eu vou avançando aqui, se você me permite, enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Eu estou cercado por amigos. Pois é. Professor, ainda nesse quesito da educação, eu não sei se o próximo que você vai comentar tem vínculo, mas eu quero concordar perfeitamente com a sua análise, até porque tivemos a oportunidade de, em 2 ocasiões sequenciais, contínuas, conversar com a professora Patrícia Azevedo, subsecretária pedagógica de Educação. E mais recentemente, na edição desta semana do programa Cidade Real, o que causou grande impacto pelas revelações que ali foram feitas. Entendo também, caríssimo professor, que se ainda temos uma educação bastante, eu diria, sob controle, bastante eficiente, mas muito longe do desejado, com programas, projetos e modalidades de ensino sendo colocadas em prática, se deve àquele grupo de professoras e servidoras e servidores que estão na base da secretaria. Ou seja, mesmo com as mudanças que acontecem na chefia, no comando, na prateleira de cima da secretaria, as propostas, os programas, a estrutura, a administração têm o seu lastro
em servidores e professores que estão permitindo esta continuidade, porque são concursados, conhecem o histórico da secretaria. Mas não são valorizados. Esse é outro aspecto. Não são valorizados. E é justamente o que eu vou lhe indagar. E assim, por dedicação, por comprometimento, mantém a qualidade do ensino que ainda é oferecido nas unidades da rede municipal de ensino. Entretanto, professor, conforme você disse, e se fizermos uma comparação da época que você esteve à secretaria com a atual, constata-se claramente a desvalorização do servidor de forma assim absurda. E não é só isso, Zuri. Àquele tempo, nós tocávamos a secretaria com recursos próprios. Raramente, a não ser a questão da merenda escolar, o restante era por conta da arrecadação do município. Eu fazendo uma pesquisa aí para concluir meu livro de memórias, que graças a Deus está no final. Está no final, professor? Está no final. Ótimo. E nos arquivos que a minha irmã, ao longo do tempo, fez sobre as minhas atuações, o jornal, um dos noticiários de Nova Friburgo, um dos jornais de 1991, ele traz a seguinte manchete: aprovado o orçamento para o município no presente exercício e a educação é contemplada com 52,2% desse orçamento. Mais da metade. E mais do dobro do que preceitua a Constituição da República. Então, era o governo Paulo Azevedo tinha compromisso com a educação. Isso tem que ficar registrado, porque se eu trabalhei, se eu tive condições, se a minha equipe pôde fazer, se nós realizamos, porque foi determinação do prefeito. Então, quando é prioridade, Zuri, o chefe do executivo cobra, e eu era cobrado constantemente. A minha equipe era cobrada constantemente. E alguns deles ainda estão lá na Secretaria de Educação, e você com certeza irá lá visitar, pode perguntar, elas vão testemunhar como se trabalhava. Não tinha recurso federal não, tirando a merenda escolar. O resto era, hoje você faz qualquer programa, qualquer projeto que você apresenta no MEC, se tiver fundamento, você recebe a verba. Exatamente. Você recebe a verba. Exatamente. As salas de leitura, né? Os livros didáticos, Programa Nacional do Livro Didático, os uniformes, quer dizer, uma série de equipamentos, computadores, uma série de coisas que o governo federal manda. Naquele tempo, não. Então, além de você ter que fazer, você não tinha recurso. O recurso era do município. Mas, como era prioridade do governo, aconteceu. Agora, nós não podemos aceitar impunemente, enquanto eu tiver saúde, vida, consciência, eu vou falar nisso aí, o que destruíram a educação, o que nós deixamos pronto e o que fizeram para agora ter que recomeçar. Porque não tem sentido um professor fazer 4 anos, cursar 4 anos, por exemplo, a minha área, matemática, que é difícil pra caramba, não é fácil, você sabe disso. Certamente. Se você é engenheiro, certamente. Aí você vai lá, tira sua licenciatura plena em matemática, vai fazer um concurso público, para lecionar, o salário que está lá no edital é R$ 1.006. Isso não é salário, é multa. Você já disse aqui. Isso é multa. Ao final do mês, o profissional é multado. Então, começa a valorizar a educação a partir da valorização do profissional. Porque, Zuri, a coisa só acontece na ponta. Por mais que haja um planejamento interno na secretaria, se não tiver uma direção das escolas devidamente alinhada com o setor pedagógico da secretaria, devidamente alinhada com o secretário municipal de educação, esse planejamento não vai chegar ao chão da escola, como a menina falou aqui. Que eu achei um termo sensacional. Não vai chegar. Por quê? Porque você quer ver uma coisa? Quando a direção da escola não é alinhada com a secretaria, aí saem as normas para o ano
O diretor fica olhando aquilo, participa da reunião, fica olhando, mas ele não é alinhado, ele não concorda com aquilo. Aí ele chega na escola e fala assim, gente, faz a reunião com os professores, gente, olha o absurdo que a secretaria está pedindo. Pronto, ele já matou aquilo ali. Sem dúvida. Porque ele é o porta-voz do projeto. Aí quando ele chega e diz, olha o absurdo que a secretaria... Já defende contra. Não é? Olha o absurdo que a secretaria está pedindo, mas vamos ter que fazer. Matou o projeto, matou. Então, fizeram ao longo desse tempo, tiveram a capacidade de desestruturar isso aí. Então hoje faz-se milagre com o que tem, com o salário que paga, com a multa que recebe. E falar em educação, parabéns ao Colégio Modelo. Exato. Pelos 100 anos de fundação, que ocorreu ontem, eu não pude estar presente à solenidade, mas eu passei lá hoje, vi a placa e foi muito concorrido a solenidade, mas se Deus quiser, no dia 30 eu estarei no concerto que a banda Euterpe vai fazer em homenagem ao Colégio Modelo, às 19h30, no Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura. Portanto, Colégio Modelo, que foi fundado lá em Cordeiro, a 19 de março de 1919, e que foi transferido para Nova Friburgo em 1926, e que formou gerações e gerações, e com certeza, como forma hoje, continuará formando. Receba aqui o nosso abraço, o nosso carinho e o nosso reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à educação de Nova Friburgo, do Estado do Rio e do Brasil. Viva o Colégio Modelo. Eu diria, professor, que o nome já diz tudo. Exatamente. Correto? Mas você fez algumas anotações aí na sua pauta e tem uma notícia para te dar aqui. E por favor, dê sequência. Para você e para os amigos ouvintes, porque é um grande amigo nosso, pessoa que a gente, na última quinta-feira, quando nós tomávamos uma água mineral ali no bar do Ricardo. Fique à vontade, professor. Uma água mineral gasosa. Exatamente. Nós citamos esse amigo. Coloração amarelada, né? Exatamente. Esse amigo que acaba de ser nomeado diretor de saneamento da SEDAI, Alexandre Bianchini. Muito bom. Que foi superintendente aqui da Água de Nova Friburgo. Exatamente. Pessoa da melhor qualidade. Extremamente companheiro competente. De todas as horas, sempre solícito, não é verdade? Exatamente. Então é com muita alegria que eu recebi essa notícia agora pela manhã. Diretor de saneamento da SEDAI. Quem me passou a notícia foi outro amigo, engenheiro colega seu, Carlos Augusto Barbosa Pessoa. Sim. Aí eu já pedi ao Carlinhos para agendar uma visita e vamos um grupo de amigos aqui, assim que ele puder, nos receber lá na SEDAI e vamos desejar a ele sucesso na gestão. Que não é fácil. Segundo Carlinhos, carretas e carretas de abacaxis e pepinos estão estacionados lá. Estão sendo estacionados. E ele vai ter a nobre missão de descascá-los. Sucesso ao Alexandre. O Alexandre Bianchini figura das mais competentes no setor, inclusive, de saneamento, mas sido aqui na vizinha cidade de Macuco. Exatamente. Da família Bianchini. Ele que formado em engenharia, com várias especializações na área de saneamento, além de ter sido aqui em nossa cidade superintendente da Águas de Nova Friburgo, quando fez um trabalho sensacional e particularmente entendo que foi o melhor momento da concessionária. Sem dúvida, faz uma falta danada. Informa aqui o nosso maestro que o pai dele também foi deputado federal. Exato. E esteve mais recentemente na condição de diretor superintendente do grupo Águas do Brasil. Exatamente. Em Manaus. O grupo Águas do Brasil atua em várias cidades do território nacional, como aqui em Nova Friburgo, como em São Paulo, como no sul do país, como em algumas cidades do Nordeste, e Alexandre Bianchini anteriormente estava ocupando a superintendência
do Grupo Águas do Brasil na cidade de Manaus. Mas ele depois de Manaus... Foi para São Paulo. Foi para São Paulo e depois implantou todo o sistema e coordenou a implantação do sistema de tratamento de esgoto da Barra e do Recreio, também pela concessionária. O currículo dele é invejável, o currículo dele é muito bom. Uma ótima nomeação de escolha do governador para esse cargo. São dúvidas. E não obstante, professor, diria você que trata-se de um fanático tricolor. Fanático. Fanático. E falar em tricolor, eu aproveito aqui. Sim. E já lhe dou a notícia, já que a hora é livre, né? Resenha é livre. A resenha é livre, que o tricolor das Laranjeiras acertou com o meio atacante Nenê, faltando só as tratativas finais com o São Paulo. Professor, tenho minhas restrições. Tem as minhas restrições? Tem. Um grande jogador. É um grande jogador, mas já temos outro na função, enfim. Caberá a Fernando Diniz tentar colocar os dois para jogar no mesmo time. E digo mais para você. Na minha análise do campeonato, pouco que eu tenho assistido, vejo o time do Fluminense muito bem montado. Já falei isso aqui em outras vezes. Muito bem treinado, tecnicamente, um time que sabe o que faz, um grupo que sabe o que faz com a bola. E Fluminense vai dar trabalho aí nesse campeonato carioca. Ontem teve tabelinha com a arbitragem? Professor, há controvérsias. Né? Disse que novamente o querido co-irmão rubro-negro foi devidamente contemplado pela arbitragem. Porque eu vi uma manchete hoje no Facebook que quando o Flamengo e a arbitragem jogam bem, o resultado é ser positivo. Sei, eu não assisti porque... Não sei. Exatamente. Mas, professor, avançando, só concluindo, também quero parabenizar o colega engenheiro Alexandre Bianchini pela justa e merecida nomeação e quero me juntar a este seleto grupo que irá visitá-lo assim que possível. Durante o tempo que Alexandre Bianchini esteve aqui em Nova Friburgo, fizemos uma parceria ótima, juntamente com a Associação de Engenheiros e Arquitetos, e desenvolvemos, por consequência, uma relação de amizade muito próspera. Figura extremamente simples, extremamente fraternal, de fácil relacionamento e bastante apropriado, indicado para este cargo. Devemos também estender os cumprimentos, se é que assim chegarão, para Sua Excelência, o governador de Estado, pela nomeação, obviamente. Trata-se de uma aquisição para o elenco da SEDAI, bastante importante. Alexandre é muito bom sob todos os aspectos. E vamos continuar aqui nas minhas anotações. Até porque a nossa convidada, professor, já se encontra. Pois é, então eu tenho que ser rápido. Enquanto eu posso, né? Enquanto você pode. Mas fique tranquilo, professor. Pois é. A nossa resenha está garantida. Está garantida. Então vamos lá, com bastante rapidez. Fique tranquilo. Questão da mobilidade urbana aqui no distrito. Olha só. As reclamações, e agora, ainda há pouco, há menos de uma hora, você estava parado com um cidadão, ouvinte do nosso programa, e eu cheguei e sou testemunha da reclamação dele em relação aos buracos nas vias públicas de Conselheiro. E ele citou algumas ruas, especificamente ali ao lado do DR, ao lado da igreja Nossa Senhora da Conceição, buracos que são vias bastante utilizadas e que não têm a conservação. Aí é o seguinte, a usina de asfalto que o ex-prefeito comprou custou 3 milhões de reais. A usina de asfalto que opera de vez em quando ainda é aquela do governo Paulo Azevedo lá da década de 90. Então as pessoas brincam com dinheiro público. Se comprou uma usina que custou 3 milhões de reais, ela tem que operar. Certamente. Não é? Se ela não opera, quem é o responsável por isso? Quem vai ser punido por essa situação? O que não pode é o povo ficar jogado dessa maneira. Outra coisa,
Alguns moradores da Avenida dos Ferroviários me pararam outro dia ali na loteria e me passaram uma situação que depois nós fomos verificar e é verdade. A quantidade de veículos estacionados no passeio público no trecho entre Duas Pedras e Prado. E aí nós pegamos o carro e fomos ver. Contamos, Zuri, não sei se é para espanto, não sei. De Duas Pedras até o Prado, 86 veículos estacionados nas calçadas. Inacreditável futebol clube. Exatamente. Aí vem uma senhora com um carrinho de bebê, anda um trecho pela calçada, dali a pouco ela é bloqueada, porque não tem como passar, o que ela faz? Vai para a pista. Vem o cadeirante, a mesma coisa. E a Secretaria de Mobilidade Urbana fica com os seus agentes fazendo figuração no centro da cidade. A questão não é a punição. Nós não estamos aqui querendo que faça punição com ninguém. Mas a questão, novamente, é o tema do programa de hoje, como foi de semana passada. É a questão da educação. A educação para o trânsito. O Código Nacional de Trânsito não permite você estacionar. Porque se pode na Avenida dos Ferroviários, tem que poder em toda a cidade. Você vai poder estacionar na Rua General Osório, em cima das calçadas, na Alberto Brown, na Presidente Vargas, em Olaria. Né? Se vale num lugar, tem que valer na cidade toda. Ou vale para um ou não vale para ninguém, mas a lei diz que não vale para ninguém. Não é verdade? Certamente. Então tem que ter um trabalho educativo nesse sentido. Depois de tentar esse trabalho educativo, vem a advertência. Após a advertência, continuando, vem a punição. Exatamente. Não é chegar punindo, rebocando, multando, não é nada disso. A gente não quer isso, não. Nós temos muitos ouvintes, né, nesse momento, que estão com o carro estacionado em cima da calçada. Exatamente. Estão nos ouvindo. Exatamente, professor. Não é? Exatamente. Você que está com o seu carro estacionado em cima da calçada, você está nos ouvindo. Obrigado pela audiência, mas você está errado. E acrescento especialmente a Avenida Nossa Senhora do Amparo. Também. Nós estamos falando de Conselheiro, mas se você andar, principalmente, Zuri, essas coisas acontecem na periferia. Se você for em Varginha, está acontecendo. Cenário mesmo. Na Chácara do Paraíso está acontecendo, Rio Grandina está acontecendo. Só não acontece no centro da cidade. Por motivos óbvios. Então, uma lei, ela não pode, uma concessão, um consentimento, ele não pode ser seletivo, não é? Porque amanhã, você quer ver, se alguém fizer, hoje é fácil fazer, pega um drone e sai filmando a Avenida de Ferroviário, a Avenida Nossa Senhora do Amparo. Governador Roberto Silveira. Governador Roberto Silveira. Depois passa isso para o prefeito ver, porque o prefeito sai do gabinete, está lá ocupado. Depois passa isso para o prefeito, para o secretário da Mobilidade Urbana, assistir e ver se isso está certo. Se tiver certo, eu venho aqui e retiro tudo que eu estou falando. Se tiver certo. Agora, o que nós assistimos é extremamente lamentável. Outra coisa, estou quase acabando. A nossa convidada já está ansiosa para começar a conversar conosco, professor. Serei rápido. Tá bom. Questão da iluminação pública. Antes de você falar de iluminação, quero também já convidar os nossos ouvintes para nos acompanhar na próxima semana, professor, que por uma oportuna coincidência da sua queixa, estaremos aqui recebendo a presença de um ilustre colega engenheiro, Dr. Gilmar Oliveira, que tem mestrado e doutorado na área de mobilidade, de transporte, de trânsito. Extremamente competente, extremamente conhecedor da matéria, não obstante, que é um termo ótimo, recentemente esteve ocupando a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte no município vizinho de Petrópolis. Eu consegui ajustar a agenda dele, com quem tive alguns contatos, e ele estará conosco aqui na edição da próxima semana
apresentando todas as suas análises, considerações e entendimentos sobre este cenário de imobilidade urbana que temos em Nova Friburgo. Então, será mais uma vez um programa imperdível. Aí eu vou te perguntar uma coisa. Pergunte. Eu faço pergunta difícil pra caramba, né? Depende. Mal de professor de matemática. Qual foi a última semana que você passou pela Roberto Silveira que não tivesse um sinal de trânsito queimado? Como você... Se você quiser, responde no final do programa. Ou na semana que vem. Ou na semana que vem. Como você antecipou, uma pergunta de difícil resposta. Pois é. Né? Iluminação pública, professor. A questão da iluminação pública não chegou em conselheiro ainda. Ainda não. Não sei se você viu alguma ação, só se é pontual. Eu observei veículos transitando durante o dia, mas não desenvolvendo qualquer atividade de manutenção. Eles vêm aqui abastecer, né? Deve ser. Possivelmente, ou para alguma outra finalidade. Pois é, outra reclamação terrível. Motos com descarga aberta. Perfeito. Motos com descargas abertas, passando a qualquer hora do dia ou da noite, acelerando aqui na avenida, perturbando a todo mundo. O sossego. E tem mais. Esses condutores desses veículos podem ser chamados de motoqueiros. Motoqueiros, não são motociclistas. Não, motoqueiros até esquecem que aqui tem uma unidade de saúde, a UPA, e que tem pessoas ali em repouso. E o sujeito passa com essa descarga aberta e não tem punição. Não tem punição. Quer dizer, é uma cidade sem ordem. Professor, infelizmente. Eu acompanho o seu voto. Realmente tem tomado muitas proporções. O atual comandante do 11º Batalhão da Polícia Militar já tem conhecimento dessa situação, está pretendendo realmente coibir esses exageros. Agora, mais uma vez, professor, este tipo de procedimento, de conduta totalmente inadequada desses motoqueiros, passa pelo viés da educação. É isso que nós estamos falando. Não é? Porque se tivermos que coibir todas essas práticas, eu imagino que, hipoteticamente, teríamos que ter um fiscal para cada CPF. Porque o cidadão, de uma forma geral, sempre comete esses atos irregulares. E concordo com você plenamente. Essas motos, que assim são preparadas, para chamar a atenção, enfim, para... Às vezes até para avisar que está chegando em casa, para não ter nenhuma surpresa desagradável. Tem isso, professor? Dá para pensar. Seria um alerta? Um alerta. Estou chegando. De toda forma, incomoda um... Coloca o bife na frigideira. E o chinelo no quarto. Professor, nós voltaremos a esses itens nos aprofundando. Mais alguma questão aí da sua polêmica pauta ou podemos avançar? Não, a pauta... É sempre polêmica. É polêmica, porque, por exemplo, aí prenderam os caras lá que mataram a Marielle e o tal do Anderson, o motorista dela. E agora tem que descobrir, trocar o delegado para descobrir quem é o mandante da história, né? Quer dizer, então, são coisas no Brasil que a gente não entende. O ninho do urubu continua só no mimimi, né? Parece gato-gado. Exatamente, conforme você diz. Né? Até agora, parece que ontem descobriram que um dos aparelhos de ar-condicionado havia dado um curto-circuito na quarta-feira antes do acontecimento. Né? Quer dizer, então, se deu esse curto-circuito, tinha problema lá. Por que deixaram os meninos? Não é? Alguma coisa tinha que ser feita ali. Então brincaram. Professor, numa edição que faremos aqui a nossa resenha livre em tempo integral, nós temos uma pauta bastante extensa que eu já estou elencando os itens, que passa pela crise na Venezuela, pela visita do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, pelo massacre ou atentado, como queira, acontecido na cidade de Suzano, em São Paulo, enfim. Temos uma pauta extremamente variada e diversificada. Agora, a cereja do bolo, para encerrar essa nossa resenha livre, é a nomeação de um colombiano, Ricardo Vélez Rodrigues,
para ser ministro da Educação Nacional. Realmente pode ser considerado no seleto grupo do Inacreditável Futebol Clube. Eu já falei para você que eu não acredito no governo. Você já tem dito isso há algum tempo. Eu acredito. Então, isso aí são coisas que ofendem diretamente o mundo acadêmico brasileiro. E você, na semana passada, foi aqui muito contundente quando disse que, diante das análises que nós fizemos, o professor se sente um derrotado. Exatamente. Aquela sua frase marcou bastante. Nós professores brasileiros, estamos sob o comando de um colombiano. Tem umas histórias interessantes da Colômbia, né? Nós vamos falar sobre isso. Mas deixa para lá, porque a coisa é muito recente, né? A coisa é muito recente. E às vezes você coloca um posicionamento aqui, aí o sujeito fala assim, não, ele já está contra, não tem nem 2 meses de governo. Não estou contra o governo, não. Eu sempre disse que não acredito. Não quer dizer que eu tenha votado no PT, eu não votei no PT. Eu já falei aqui que no segundo turno eu anulei meu voto. Pela primeira vez. E se tivesse votado no PT também era problema meu, né? Certamente. Escolha minha. Mas eu anulei o voto, assim como fiz lá com Collor e Lula também. Então, não é questão de ser contra, é questão de um país que tem educadores do níveis que eu já citei aqui, só 2 que são ligados a gente aqui em Friburgo. Professor Hamilton Werneck, professora Lia Faria, estou dizendo 2 colegas professores que eu respeito muito, que são respeitados no Brasil todo. Aí você vai buscar o ministro da Educação na Colômbia e o chato sou eu. Estamos apresentando o programa Opinião Pública. Diga não às drogas. Ouça a nossa rádio. Você está ouvindo o programa Opinião Pública. E você que está nas confecções e facções, meu caro maestro. Muito bom. Nos escritórios, nas clínicas e consultórios médicos e dentários, nas drogarias, nas barbearias e salões de beleza, e começou a nos acompanhar a partir deste momento, estando em nossa audiência rotativa, fique tranquilo. Este programa será reapresentado na íntegra no próximo sábado, a partir de 14 horas, no seu rádio em 87,7 MHz, assim como para o mundo inteiro, pelo site radioconselheirofm.com.br ou também pelo aplicativo da emissora disponível no Google Play. Anunciamos também que na próxima segunda-feira o programa Cidade Real, exibido pela TV Zoom e também transmitido pela internet a partir de 22 horas, estará tratando do que eu entendo ser o mal do século, a atenção público feminino. Estaremos abordando a ansiedade, que entendo que é de interesse de 100% das mulheres que se interessam e por vezes padecem por conta desta situação, com a presença de um ilustríssimo convidado que você já conhece. Você que acompanha a trajetória do programa Cidade Real já se acostumou a acompanhar as entrevistas com o coach neurolinguista Carlos Giacomo Maliano Neto, que estará conosco agregando bastante conteúdo ao entendimento desta situação emocional, a ansiedade. Vale acompanhar com muita atenção
mais esta imperdível edição do programa Cidade Real. E também queremos registrar neste momento a presença da ilustre e competente professora Eliete Mendonça, psicopedagoga, que trata daquelas questões que eu contextualizei na abertura do programa, quando normalmente sempre promovo um editorial, abordando os aspectos educacionais, da sua importância, da sua, eu diria, oportunidade social, mas, sobretudo, também das dificuldades de aprendizado que os alunos, quer sejam crianças, jovens ou adolescentes, enfrentam. E esta questão precisa ser entendida e tratada. Considero, depois de alguns entendimentos com a queridíssima professora Eliete, que é uma situação que, por vezes, é de desconhecimento de pais, diretores, que não se apercebem deste cenário, ou ignoram e se omitem diante da situação. Nós estaremos começando a entender todo este cenário e indicando, inclusive, algumas formas para que esta questão seja detectada e que seja conduzida aos profissionais que têm competência profissional para compreendê-la melhor e promover o devido tratamento. Sendo assim, cumprimentamos a professora Eliete Mendonça, psicopedagoga. Seja muito bem-vinda ao programa Opinião Pública. Obrigada, Zuri. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. E é com muito prazer que venho aqui para poder estar conversando um pouquinho, falando um pouquinho sobre esse assunto que é tão vasto, sobre os transtornos e as dificuldades de aprendizagem. E muitas das vezes a gente escuta as famílias, né, perguntando qual é a idade correta para se buscar ajuda. E desde cedo, muito antes da criança entrar para a escola, as famílias já precisam estar atentas. Antes de entrar na escola? Sim, antes de entrar na escola. A família já precisa estar atenta a esses sinais, as características, se o seu filho está conseguindo se desenvolver da mesma forma que as outras crianças da mesma faixa etária, e se porventura perceber qualquer dificuldade que seja em seu desenvolvimento, é importante que busque ajuda profissional. Antes de entrar na escola, a ajuda profissional será, é claro, o pediatra. E esse pediatra vai saber de que forma fazer as orientações para essa família. Bem, quais são, professora, as principais causas da dificuldade de aprendizagem? Então, existem, né, os distúrbios de aprendizagem, que esses distúrbios de aprendizagem, eles estão assim ligados, por exemplo, a uma falha nesse processo da alfabetização, excesso de mudanças de escolas, né, problemas na escola, inadequação do método pedagógico, mas é claro que existe também os distúrbios de aprendizagem, que são esses que precisam ser levados muito a sério, porque esses distúrbios podem ser variados, né, como um déficit de atenção, com a comorbidade da hiperatividade, da dislexia, né, existem muitos casos de crianças autistas, crianças com DI, que é deficiência intelectual. Então precisa realmente ser visto quais são essas dificuldades. E para isso se faz necessário uma avaliação multidisciplinar, né, composta por psicopedagogos. Esse psicopedagogo precisa ter essa formação clínica, porque existe clínica,
porque existem, né, essas duas especializações para o psicopedagogo. Existe a especialização da psicopedagogia institucional, que habilita esse profissional a atuar na área de saúde, na área empresarial e também em escolas, mas de forma a fazer com que aquele ambiente seja um ambiente mais harmonioso, reuniões com essa equipe, mas também tem essa parte clínica, que é onde habilita esse profissional a estar atuando em um consultório e aplicando ali todos os testes necessários para poder estar detectando qualquer tipo de transtorno na aprendizagem desse aluno. Por que esse aluno não consegue aprender? Exatamente. Todos são capazes de aprender, cada um dentro do seu tempo, com as suas limitações, mas todos são capazes de aprender. E se esse aluno não está conseguindo aprender, está tendo dificuldade na matemática, está tendo dificuldade no português. Dificuldade no aprendizado da matemática, também conhecido por... Descalculia. Correto? Prossiga, querida. E então precisa ser visto que tipo de transtorno, o que está acontecendo para que esse aluno não consiga aprender. Então os professores precisam estar atentos e não simplesmente pensar que aquela criança não está aprendendo porque é falta da família. Relaxamento, desleixo. Exatamente. E nem sempre pode até ser que seja também, mas nem sempre é. Porque o que a gente mais encontra são famílias desesperadas. Desesperadas no consultório com essa fala, que a escola não encaminhou e que a família não sabe mais o que fazer. Tem um outro aspecto que nós vamos tratar mais adiante, mas isto posto, nobre professor de matemática Jorge Carvalho, queremos ouvi-lo. Eu tenho uma preocupação muito grande, sempre tive essa preocupação, até porque a minha formação de nível médio foi um curso científico. E nível superior, a minha formação é licenciatura plena em matemática, desenho geométrico, famosa geometria descritiva, que tanto aterrorizava todo mundo. Exatamente. E física. E professora, eu confesso que na minha formação de curso superior, essas questões praticamente não foram abordadas. Sim. Ao longo dos 8 períodos em que cursei. Eu cursei 8 períodos das mais diversas áreas da matemática, 8 períodos nas mais diversas áreas da física, 4 períodos de desenho, algumas matérias pedagógicas, como didática, história da educação, mas essas questões de avaliação emocional, se o termo é esse, não sei se é, mas essas questões de avaliação, para você detectar qual é o problema, sim, não é, que o seu aluno tem, por que ele... E eu tive muito isso, eu tinha alunos excelentes, e a importância do conselho de classe é para a gente dividir essas coisas. Alunos excelentes em matemática, excelentes, mas que tinham dificuldades imensas em biologia, história, né? E ao contrário também, alunos que tinham um texto ótimo, sabiam redigir, sabiam se expressar, mas não tinham as ferramentas necessárias e a habilidade para pegar um problema, colocar os dados do problema, separar os dados daquilo que o problema pede. E a partir daquele momento sair desenvolvendo com as ferramentas adquiridas ao longo do tempo. Porque, por exemplo, Zuri, você pega, e você sabe disso, você pega para resolver um problema em física de dilatação de material, né? Você vai ter diversas operações da base da matemática para fazer aquelas fórmulas da dilatação.
Aí muitas das vezes ele consegue até formular aquele avanço, a montagem da solução, mas ele não tem as ferramentas matemáticas para chegar ao resultado. E confesso, professora, que esse tipo de coisa eu adquiri com o tempo no magistério. Nós não tivemos essa formação na universidade e os cursos de reciclagem que nos eram oferecidos pouco tratavam desse assunto. Sim, é verdade. Daí muitas pessoas ficaram ao longo do tempo pelo caminho da educação. Perfeito, colocação. O professor, na verdade, ele não é responsável para detectar nenhum tipo de transtorno. Ele não é a pessoa indicada a fazer isso. Ele precisa, sim, ter um olhar diferenciado e uma vez que percebe que existe aquele aluno que está ficando à margem desse objetivo a ser alcançado ao longo do ano letivo, ele precisa ser visto com uma atenção diferenciada. E o professor, nesse momento, precisa fazer o quê? Está fazendo o encaminhamento necessário. No caso de dificuldades de aprendizagem, o profissional indicado é o psicopedagogo. Porque o psicopedagogo vai fazer as sessões de diagnóstico, que não são exames laboratoriais, não é exame, ressonância, nenhum tipo desse tipo de exame. São testes clínicos no consultório que vão ser detectados se aquele indivíduo, eu ia dizer criança, mas o Zuri já disse logo no início da nossa fala, independentemente, disse muito bem dito, que independentemente da faixa etária, isso precisa ser levado a sério e buscar a ajuda necessária. Mas antigamente já se existia todas essas dificuldades de aprendizagem. Mas essas pessoas ficavam à margem aí e desistiam de estudar. Acabavam sendo expulsos da escola, né? Sim, quando era o caso, né, da hiperatividade desses levados, eles eram realmente expulsos. Convidados a se Não, mas até esses com dificuldades, professor, eles acabavam sendo expulsos entre aspas, porque não tinham os instrumentos para evoluir, né? O que nós tínhamos antigamente, acho que ainda tem na escola, eu estou fora de sala de aula há muito tempo, mas eram os conselhos de classe que detectavam esses problemas. Sim. E com a participação dos orientadores educacionais. Exatamente. Que ficavam os responsáveis de encaminhar essas crianças, esses jovens, esses alunos para a devida análise da situação do problema que afligia aquele aluno. Mas muitos não seguiam essas orientações. As próprias famílias achavam, não, eu vou usar um termo aqui, ele é burro assim mesmo, não é? Era o que falava, não, ele é burro assim mesmo, tá bom, já sabe somar, já sabe escrever, aí tirava da escola. É verdade, nós encontramos muitas famílias que encontram essa dificuldade para aceitar o encaminhamento da escola, mas também encontramos famílias desesperadas. Hoje, no consultório onde eu atuo, eu tenho encontrado assim, muitas famílias desesperadas, que não foram encaminhadas por nenhuma escola e que, em conversa com um vizinho, ou então através das redes sociais, leram alguma coisa falando sobre um transtorno e ali começou a achar que o filho pudesse ter algum problema. Isso tem acontecido demais. E no momento em que o profissional vai até a escola para conhecer um pouco mais desse aluno, algumas escolas dizem, não, a gente percebe que tem uma dificuldade, mas está conseguindo caminhar. E no momento que é feito todos os testes, às vezes é detectado algum tipo de transtorno que precisa realmente ser levado mais a sério e não é um único, somente psicopedagogo que vai dar conta daquele caso. Professora, vai ter necessidade de encaminhar tanto para fono quanto para um psicólogo e até mesmo para um neuropediatra. Seguindo aqui didaticamente a sua pauta, sim, professor Jorge, professora Eliette, muito eficiente, muito dedicada, desenvolveu uma pauta para o programa, por escrito. Então, amigo,
não tem possibilidade de eu me afastar do que foi proposto, tá certo? Ela me orientou devidamente aqui com os seus conhecimentos. Eu vou me abster do comentário. É melhor. Mas parabenizo a professora pela iniciativa. Sensacional! Professora. Sim. Eu quero seguir didaticamente a sua pauta, porque nós temos que entender que quem nos ouve precisa ter didaticamente a sua linha de raciocínio construída. Como identificar essas dificuldades de aprendizado? É possível notar desde cedo se seu filho ou aquele sobre o qual você é responsável apresenta alguma dificuldade de aprendizagem? Sim, com certeza. Tem padrões do desenvolvimento, né, diferentes, né, uma da outra. Então, cada criança, como eu já disse, cada indivíduo tem o seu tempo para poder estar processando as informações, de estar adquirindo ali aquele conhecimento. São várias questões que precisam ser levadas em consideração. Uma criança, por exemplo, que nasce prematuramente, ela precisa ser muitíssimo estimulada, porque quando for inserida na escola, possivelmente, é claro que existem as suas exceções, mas possivelmente pode ser que ela venha a ter algum atraso aí no seu desenvolvimento pedagógico. Então, em casa, os pais realmente precisam estar atentos a essas dificuldades de aprendizagem, e se elas permanecem, o meio em que a criança está inserida, isso é fundamental. Fundamental. Os pais, os responsáveis, são os exemplos dessas crianças. Então, se os responsáveis, né, não forem realmente bons exemplos, se os filhos nunca veem os seus pais ou responsáveis pegando um livro, por exemplo, para poder estar fazendo uma leitura, como que esses pais vão exigir dos seus filhos que eles sejam futuros leitores? Não basta dizer para os nossos filhos que é importante ler se eles nunca virem os pais, né, adquirindo esse hábito. Então, o meio em que a criança está inserida é fundamental. Temos que ser um exemplo. Ontem, na nossa reunião de pauta, lhe fiz a seguinte pergunta: se existe limite de idade para essa dificuldade de aprendizagem? Ou seja, ela também pode se manifestar, conforme inclusive aqui propôs o professor Jorge, durante um determinado curso superior? Então, existem alguns transtornos, como o TDAH, por exemplo, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, que são esse transtorno, por exemplo, é um transtorno que nasce com o indivíduo. Ele não nasce com o indivíduo. Patológico. Patologicamente, exatamente. Então a criança já nasce já com aquele transtorno e não existe cura, existe o controle. Então é necessário que se inicie o tratamento quanto antes. Agora, existe sim muitas e muitas pessoas que já estão inseridas no meio acadêmico, que já estão fazendo faculdade e que aí começam a perceber: nossa, eu estou com muita dificuldade, começo a ler um livro e eu não consigo dar continuidade. Isso aconteceu há pouco tempo, né, contando aí um caso. A gente fala, né, o caso, mas não conta, né, o nome da pessoa. Dos personagens, claro, dos personagens. E essa pessoa estava fazendo direito e não estava conseguindo dar continuidade ao seu curso, que era o curso dos seus sonhos. E aí, no consultório, em conversa com essa pessoa, com esse rapaz, procurei saber como que era a sua vida escolar, desde as séries iniciais. E ele disse que ele sempre foi acompanhado pela mãe, que a mãe sempre auxiliou ele na realização das tarefas, que quando tinha prova, essa mãe tinha sempre aquele cuidado de fazer aquele questionário, de perguntar e ele responder. E ele conseguiu chegar até a faculdade. Mas quando chegou na faculdade,
ele não tinha mais a mãe para poder estar auxiliando ele nessas questões. Certamente. E aí foram feitos os testes conforme ele solicitou, e ali foi visto que realmente ele tinha o TDAH, que era o transtorno, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, e nunca tinha sido tratado. Onde, na verdade, a idade para iniciar aí um tratamento é a partir de 6 anos de idade. A partir de 6 anos, o profissional já pode estar solicitando, por exemplo, um exame chamado PAC, que é um exame de processamento auditivo central, que não tem nada a ver da criança escutar ou não escutar bem, mas é um exame onde se mede ali esse processamento da audição. Como que esse indivíduo consegue consolidar os sons que chegam até ele? E todos os testes foram aplicados. Foram aplicados, primeiramente, as sessões de diagnóstico, para estar fazendo o diagnóstico desse indivíduo, e em seguida as sessões de intervenção, onde esse profissional vai intervir na dificuldade apresentada. Professora, nós também temos que tratar de 2 aspectos muitíssimo importantes. Como trabalhar com esta dificuldade de aprendizagem, e já devo informar a nossa grande audiência que o assunto, o tema, não se encerra nesta edição. Apenas estamos começando a identificar esta situação e a lhe orientar, para que você assim perceba e procure, tão logo seja possível, o apoio profissional daqueles que têm formação para isso. Então, estamos, conforme lhe disse, iniciando o trato da matéria. E, além disso, tem outro aspecto gravíssimo que você me disse na nossa reunião de pauta, que é a omissão intencional de algumas escolas, não orientando esses alunos a procurarem tratamento. Nós abordaremos isso logo após o nosso intervalo. Antes, porém, de concluirmos essa parte do programa, vamos relembrar fatos, por vezes inusitados, que ficaram registrados na história da política, que, segundo é dito pela sabedoria popular, Reza a lenda. A Reza a Lenda de hoje é uma homenagem ao saudoso professor José Cortes Coutinho. muito bom, Que foi, além de professor do Centenário Colégio Modelo, por muito tempo, foi diretor aqui do Colégio Rui Barbosa. Quando eu comecei a lecionar, ele foi meu primeiro diretor e com quem fiz uma grande amizade. Era uma pessoa de um humor muito fino. E o professor Coutinho, ele tinha um rádio no gabinete dele. rádio, sensacional, Aquele rádio de válvula. sensacional, Pegava em ondas curtas. ondas curtas, tinham que ser ligados meia hora antes para Exatamente. serem ouvidos depois, sensacional. E ele não tinha hora para estar na escola, era sábado e domingo, às vezes até ele dormia no colégio. E ali tinha um equipamento muito caro, que os laboratórios do curso de patologia clínica eram aparelhos vindo do governo da Alemanha, e ele tinha uma preocupação com aquilo muito grande. E ele ficou sabendo que o vigia da escola andava faltando. Ele um dia fingiu que foi embora e não foi, tá? E pegou o vigia dormindo. E ele acordou o vigia falou assim: professor, eu estava sonhando com o senhor. Quando viu a figura do professor, Tomou um susto, estava sonhando com o senhor. E ele contava isso com muita alegria, com aquele humor sensacional dele. exatamente, Marcou seu tempo, marcou grande seu diretor. tempo, professor. E temos que registrar que esse ano o Colégio Rui Barbosa, a Escola Rui Barbosa, completa, comemora 50 anos Aqui no Prado. Aqui no Prado, É. exatamente.
e que será motivo de uma edição nossa para celebrarmos a ocasião. Estamos apresentando o programa Opinião Pública. Diga não às drogas. Ouça a nossa rádio. Você está ouvindo o programa Opinião Pública. E você que está nas construções, nas oficinas, nos pontos de táxi, nos postos de combustíveis, nos supermercados, nas bombonieres e, atenção, nas padarias, meu caro maestro. Professor, algum comentário? Não, só que no momento que eu encontrei com um nobre amigo, eu convidei para almoçar e ele disse que não, que iria à padaria. Desprezou o almoço para a visita à padaria, tudo bem. Vida que segue. Estou cercado por amigos. Professor, a propósito de visita, estarei visitando a Secretaria Municipal de Educação para uma reunião com a subsecretária, a queridíssima professora Patrícia Azevedo, para tratarmos de propostas e projetos na área da educação. Muito bem. Isto posto, queremos saber se você me incumbe de ser portador de algumas saudações especiais a determinadas professoras que eles se encontram. A todas elas. A todas elas. Colegas de profissão, aos professores também, especialmente aquelas que trabalharam comigo ao tempo em que fui secretário de Educação, várias você vai encontrar lá. Certamente. Fizeram história e me ajudaram a conduzir essa pasta tão complicada. Que a sua visita seja extremamente proveitosa, eu tenho certeza que será. Será. Um abraço especial do ilustre vascaíno, secretário de Educação, professor Igor Pinto. Tá certo. É simples assim. Você terá surpresas. Terei surpresas? Que isso? Surpresa é surpresa. Né? Surpresa Você é surpresa. Curioso pra caramba. Eu lhe relatarei depois do encontro, com riqueza de detalhes, a imperdível ocasião, professor. Pois é, eu tenho certeza. Professor Eliette já começa a nos olhar com certa desconfiança. Então é melhor seguirmos a pauta. Siga a pauta. E você também, que está nos bares e restaurantes e começou a nos acompanhar a partir deste momento, estando em nossa audiência rotativa, fique tranquilo. Este programa será reapresentado na íntegra no próximo sábado, a partir de 14 horas, no seu rádio 87,7 MHz, assim como para o mundo inteiro, inclusive na Rússia, meu caro maestro, pelo site radioconselheirofm.com.br ou também pelo aplicativo da emissora disponível no Google Play. E nesta reta final do programa Opinião Pública, você continua comigo, meu caro maestro. Zuri Maurer. E com o atento professor Jorge Carvalho. Contando com a ilustre presença da professora e psicopedagoga Eliette Mendonça, que está aqui nos oferecendo as suas análises e considerações profissionais acerca da dificuldade de aprendizagem. Se você não teve a oportunidade de nos acompanhar desde o início, acompanhe a representação dessa edição no próximo sábado, às 14 horas, porque o tema é de total interesse. E aí, professora, como trabalhar com estas dificuldades de aprendizagem? Como eu já havia dito, no primeiro momento, nós precisamos estar muitíssimo atentos a qualquer tipo de dificuldade que essa criança apresenta no seu desenvolvimento. Precisamos estar atentos para poder checar a audição e a visão dessas crianças.
Se a criança nunca passou por um oftalmologista, se faz necessário logo que inicia a alfabetização. Tá? É claro que existem algumas crianças que antes dos 6 anos já começam a apresentar alguma dificuldade de visão. E é claro que isso precisa ser visto. Mas, caso não apresente nenhum tipo de dificuldade de visão antes dos 6 anos, quando ingressar na alfabetização, se faz necessário, para poder descartar qualquer tipo de dificuldade, qualquer questão que, porventura, possa impedir o seu desenvolvimento pleno. Isso é muitíssimo importante. Certamente. E após feita essa identificação e essa orientação, qual é a primeira atitude que deve ser tomada por quem identificá-la primeiramente, quer seja pais responsáveis, professores, direção da escola? Qual é a determinação, que assim entendo, que deve ser tomada nesse primeiro momento? Então, o profissional que se trabalha dificuldade de aprendizagem é o profissional, o psicopedagogo clínico. Então, esse deve ser o profissional que a família deve procurar, primeiramente. Professor, à sua época, como secretário de Educação, havia uma estrutura que estivesse atenta a essa situação? Havia sim. Primeiramente nós tínhamos todo o setor que fazia esse acompanhamento e avaliação dentro das unidades, e com os encaminhamentos necessários, principalmente para os devidos exames clínicos, nós tínhamos o Departamento de Ação Social dentro da Secretaria, que acompanhava esses meninos e meninas no atendimento necessário. Por exemplo, era detectado que ele tinha deficiência visual, problema visual. A Secretaria se encarregava de, com a devida receita, fornecer os óculos para as crianças. E a partir daquele momento, aquela criança passava a ser acompanhada ao longo do tempo em que estivesse matriculada no município. Ou seja, a cada ano, aquele exame era feito novamente para saber a evolução. Então, muitos problemas foram resolvidos a partir daí, não só na questão visual, mas outras coisas que apareciam. É muito importante isso. E a educação não pode ser tratada de qualquer maneira. A educação ela tem que ser prioridade, porque é extremamente complexo. Às vezes até, e a professora deve ter esse conhecimento, às vezes até o próprio profissional da educação tem problemas. Exatamente, conversamos sobre isso na nossa reunião de pauta. Porque ele deixa o seu filho em casa ou na outra escola e vai cuidar de 20, 25, 30 crianças, mas ele sabe que ele está ali cuidando daquelas crianças, mas que os filhos têm determinados problemas. Então isso afeta diretamente o emocional desse profissional. Então esse acompanhamento a Secretaria deve disponibilizar para esses profissionais, porque é extremamente desgastante. Aquilo que eu falei semana passada aqui, nós temos escolas do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. Então isso é extremamente complicado. Você pegar essas 3 variáveis para tirar um resultado disso. A escola pouco evoluiu, o professor evoluiu um pouco mais, mas o aluno já nasce com chip, né? Eu tenho dito isso. Não é verdade? Exatamente. Então são 3 realidades completamente diferentes. Isso causa problema muito sério aos profissionais. E precisa ter, é necessário que tenha, dentro da estrutura da Secretaria de Educação, algo que venha a cuidar desses profissionais. Agora, professora, somente essas limitações físicas causam a dificuldade de aprendizagem? Ou seja, existem outros fatores emocionais que podem inibir o aluno de que realmente tenha uma aprendizagem adequada e esperada?
Então, uma pessoa com essas dificuldades, eu não diria questões físicas, tá? Porque são questões neurológicas. Exatamente. Ok? Mas são vários os fatores que contribuem para o não desenvolvimento desse aluno. O primeiro fator que tem que ser observado é o meio em que a criança está inserida. Então, a questão familiar é fundamental para o desenvolvimento pleno dessa criança. A família tem que estar muito atenta a tudo que conversa perto dos seus filhos, tipo de programa que deixa os filhos assistirem, esse acesso aí descontrolado às redes sociais. Muito bom. Então, a família tem que estar realmente muito atento a essas questões, tá? E na escola, jamais o professor se esquivar de chamar essas famílias para poder conversar no momento em que detectar qualquer tipo de dificuldade nessa criança. Por menor que seja, tem que chamar a família, conversar, procurar saber se está acontecendo alguma coisa em seus lares, se está havendo algum tipo de mudança na rotina daquela criança e se o comportamento daquele aluno continuar, tem que ser encaminhado. As escolas têm esse compromisso com o dever dessa criança, com o desenvolvimento dessa criança. Agora, conversávamos anteriormente e você me relatava determinadas situações que, por motivos óbvios, omitiríamos aqui o nome dos envolvidos, em que determinadas unidades escolares, quer seja do sistema público ou privado, se omitem e não encaminham esses alunos para o devido diagnóstico e tratamento. O que de certa maneira conduz ou orienta ou impede que essas escolas tomem essas iniciativas, se omitindo diante dessas situações. Pois é uma triste realidade. É claro que nós não podemos generalizar, existem, né, escolas, e como existe, né, a grande maioria se envolve, se preocupa sim com o desenvolvimento dos seus alunos, mas existem várias questões que tanto, né, das redes privadas ou municipais, né, acaba se esquivando desse encaminhamento. Já pude perceber em relação a algumas escolas da rede privada, de não fazer o encaminhamento por conta daquela família estar devendo algumas mensalidades, e se porventura encaminhar, vai ser um gasto a mais que essa família vai ter, e a escola pode ficar sem receber a mensalidade. Acontece, infelizmente acontece. Ou seja, o interesse comercial está acima do bem-estar daquela criança. Exatamente, privando essa criança de conseguir se desenvolver, né? Porque a criança que não consegue realmente aprender, conforme o professor Jorge, né, bem disse, essas crianças vão levando até enquanto pode, mas quando chega um pouco mais à frente, a partir do 6º ano, que quando entra para o ensino fundamental 2, o nível de dificuldade aumenta muitíssimo. Então necessita ter um maior tempo de concentração, de envolvimento para os estudos das provas, realização das tarefas. E essas crianças, esses alunos acabam realmente desistindo de estudar. Desistindo de estudar. E aí optam que, eu quero entrar logo no mercado de trabalho, eu quero ganhar meu dinheiro, porque estudar dá trabalho, e não conseguem ficar muito tempo parado, se concentrando para conseguir realmente aprender, né? E tirar uma boa nota na prova, que é uma das formas de se avaliar, são as avaliações, né? Não é só a avaliação, é claro que tem todo o envolvimento, realização das tarefas de casa, o comportamento, mas é a avaliação em si. Professor, estávamos aqui conversando no intervalo, evidentemente, e você citava um exemplo prático de um aluno seu que tinha uma dificuldade
muitíssimo peculiar para o aprendizado. E queremos que você novamente repita para que os nossos ouvintes possam compartilhar dessa experiência. Na verdade, esse menino tinha uma dificuldade muito grande, porque ele tinha uma deficiência na leitura, em observação dos símbolos. E a matemática, você usa muitos símbolos. Né? Certamente. Ele conseguia ver esses símbolos, a maioria deles invertidos. Invertidos? E ele não conseguia, na avaliação tradicional, na avaliação acadêmica, ele não conseguia, até por conta disso, obter resultados positivos. E quando chegou a época do Conselho de Promoção, isso veio à tona com os exames, com tudo aquilo que a família procurou. A mãe dele era professora também, e procurou saber o que vinha acontecendo, e esse diagnóstico fez com que o Conselho de Promoção não, por mais que tecnicamente ele tivesse um resultado ruim e era só em matemática, o Conselho de Promoção entendeu que ele deveria seguir. Deveria seguir. Ele foi promovido para a série seguinte. E eu depois nunca mais estive com ele. Recentemente encontrei com esse menino, hoje um homem, já tem muitos anos, e ele exerce aí uma profissão maravilhosa na música. Um menino que se encontrou dentro das possibilidades que a vida oferece, porque não são só as questões acadêmicas que são importantes da vida da pessoa, né? Daí as diferenças individuais e a importância dos conselhos. Exatamente. De turmas. Porque eu tive alunos excelentes em português, faziam cada redação, mas quando chegava na resolução dos problemas, principalmente os problemas que exigiam ferramentas, que, por exemplo, você vai resolver uma equação do segundo grau, você tem que saber aquelas operações todas, potenciação, radiciação, né? Operações com números inteiros e racionais e reais, você tem que identificar o que é um número real, o que é um número racional. Quer dizer, você tem que ter uma bagagem, né? Tanto é que a equação do segundo grau ela é ensinada no 9º ano. Antigamente 8ª série, e muito antigamente, no meu tempo, 4º ano ginasial. Sou dessa época. Estamos juntos. Então, por quê? Você vai adquirindo as ferramentas ao longo do tempo e a matéria, o conteúdo vai evoluindo. Não é? Mas eram alunos excelentes em história, geografia, português, e tinham dificuldades em matérias técnicas. Não é? É a questão do quê? Científicas. A diferença individual que tem que estar presente nessa avaliação. E você que está nas agências bancárias... Só para concluir rapidamente conclua. O exemplo. Você quer ver uma coisa? Às vezes você gosta muito de violão. Vou comprar um violão, vou aprender violão. Chega lá, você não consegue. Você não tem aquela habilidade. Habilidade, é verdade. É verdade. Apesar de gostar do instrumento. De música. De música e gostar do instrumento, você não desenvolve a habilidade para aquilo ali. Então E tem gente que pega o violão e aprende sozinho. Exatamente. São as diferenças individuais. Não. Desculpe aí. Não, amigo, estamos juntos. A pauta aqui é nossa. São aquelas pessoas, professor, que na nossa época aprendiam de ouvido. Lembra disso? Havia essa expressão. Exatamente. Não usavam partitura, não frequentavam nenhum curso para aprender. Chamado ouvido absoluto. Exatamente. Que os grandes... talentos da música, né, tinham. Verdade. Os grandes talentos da música internacional, como Johann Sebastian Bach, que começou a tocar violino aos 9 anos de idade, jamais na sua trajetória sequer sabia ler uma partitura de música. Exatamente. Então, é exatamente o que você colocou. E você que está nas agências bancárias, nas repartições públicas, nas concessionárias, nas igrejas e templos religiosos,
nas creches e escolas, nas portarias dos prédios, em sua casa, meu caro maestro. Muito bom. Ou mesmo no trânsito, e começou a nos acompanhar a partir deste momento, estando em nossa audiência rotativa. Fique tranquilo, este programa será representado na íntegra no próximo sábado, a partir de 14 horas, no seu rádio 87,7 MHz, assim como para o mundo inteiro, inclusive, meu caro maestro, na África do Sul. É um sujeito dos mais... Tem padaria lá? A pergunta que não quer se calar. Pelo site radioconselheirofm.com.br ou também pelo aplicativo da emissora, disponível no Google Play. Anunciamos também, novamente, que na próxima segunda-feira, o programa Cidade Real, exibido pela TV Zoom e também transmitido pela internet a partir de 22 horas, estará tratando do que entendo ser o mal do século e de interesse de 100% das mulheres, a ansiedade, com o nobre amigo, companheiro e coach neurolinguista Carlos Giacomo Maliano Neto, que sempre comparece, confere picos de audiência ao programa. Vale acompanhar com muitíssima atenção. Professor Eliette, muitas mães ficam angustiadas quando percebem que seu filho apresenta alguma dificuldade de aprendizagem. Sem saber como ajudá-lo e não fazendo uma investigação mais profunda, elas acabam associando esta dificuldade com distúrbio de déficit de atenção. O que elas não sabem é que existem diversas outras causas que podem estar atrapalhando o aprendizado do seu filho. E aí, você é responsável por uma clínica muitíssimo bem estruturada, que oferece a possibilidade de que aquela criança que tem essa dificuldade seja analisado por profissionais multidisciplinares, que se chama Clínica NAI, que fica localizado na rua Lafayette Bravo Filho, número 80, aquela rua ao lado do supermercado Tio Dongo, que nesse momento agradece o comercial 0800, onde inclusive residem alguns nobres e amigos que me permitem o convívio social. E sendo assim, queremos ouvi-la acerca das oportunidades de diagnóstico e tratamento oferecidos pela Clínica NAI. Exatamente. O NAI, Núcleo de Atendimento Especializado, é um espaço multidisciplinar e bem pertinho da gente, Aqui em Conselheiro Paulino, temos neuropediatras, temos psiquiatras, nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo, psicomotricista, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos, arteterapeuta, massagista, avaliação neuropsicológica, reforço escolar de todas as disciplinas e para todas as faixas etárias. Oficina de alfabetização para aquelas crianças que já se encontram já no 2º ano, às vezes estão até no 3º ano e ainda não conseguiram ser alfabetizados. E além de toda essa equipe multidisciplinar, nós oferecemos vários cursos. Agora, no mês de março, no dia 13 de março, iniciaremos um curso com duração de 3 meses. Foi iniciado, então, 13 de março? Não, 13 de abril, perdão. Correto. Perdão. Correto. No dia 13 de abril, nós vamos iniciar um curso para mediador escolar, para aquele profissional que deseja atuar em sala de aula com esses alunos com qualquer tipo de necessidades especiais. Tá? Vai ser todos os sábados, de 9 da manhã até às 11. E também no mês de abril, no dia 9 de abril, nós inicialização
e aperfeiçoamento para professores de educação infantil. Ótimo, ou seja, a Clínica NAI trata desde a criança até o professor. Até o professor. Se assim você me permite capacitando observação. E atualizando aí esses profissionais da área de saúde e educação. Uma pergunta, professor, que farei para a professora Eliette, que eu tenho certeza a resposta vai lhe agradar bastante. Por que a Clínica NAI está sediada em Conselheiro Paulino? Porque eu acredito que o nosso bairro de Conselheiro, ele necessita de ter todos esses profissionais, e não somente no centro. Muitas vezes eu já escutei vários colegas dizerem para mim, nossa, o NAI estaria muito bem, né, estaria melhor, porque graças a Deus o NAI, né, já vem aí de uma longa caminhada e nós já temos já o nosso espaço. Mas eu já ouvi vários colegas dizerem que seria o ideal eu levar o NAI para o centro, porque no centro que acontece tudo. Mas eu, né, quero trazer toda essa movimentação, tanto que todos os cursos que o NAI oferece, eu faço questão de estar sempre oferecendo aqui no bairro de Conselheiro, para estar trazendo aqui para o nosso bairro um trabalho, um serviço, né, de qualidade, diferencial, e não havendo necessidade dessas famílias se deslocarem para o centro. Exatamente. Ou seja, acredita na pujança do 6º Distrito, embora seja uma localidade maltratada, professor? Isso nós temos que valorizar. As pessoas que acreditam no nosso distrito e as entidades, as empresas que investem aqui merecem todo o nosso apoio, carinho e respeito. E torcemos muito pelo sucesso do empreendimento. É de suma importância. O potencial do distrito de Conselheiro Paulino é muito grande. Não é à toa que é o maior PIB de Nova Friburgo, né? Quer dizer, quando falamos isso, queremos dizer que a maior arrecadação de tributos, exatamente, e a produção de riquezas do município ocorre aqui, são 6 quilômetros quadrados, é isso? Exatamente. Nessa área de 6 quilômetros quadrados que representam o 6º Distrito de Nova Friburgo. Muito bem, muito obrigado por confiar e acreditar no distrito, que nós temos um carinho muito grande. Sem dúvida. Professora, estamos já encerrando. Agradecemos a sua honrosa presença, a sua competência profissional, a sua dedicação, e queremos tê-la em outras oportunidades, porque o tema é multidisciplinar, até porque quando você aqui chegou, revelou também uma área de interseção, professor, que é um termo, uma disciplina da matemática, entre você e o nosso maestro, por conta do futebol americano. Sensacional! Quem quer se manifestar sobre o assunto? Certamente por conta dos filhos praticarem esse esporte. Exatamente. Ótimo. Matheus, mais conhecido como Kaká, né? Isso. E ele Bernardo, filho do nosso maestro. Exatamente. Acompanhando o desempenho esportivo de ambos. Isso. Não basta ser pai, tem que participar e estar presente. Ótimo. Bastidores do programa Opinião Pública. E a interseção dessas preferências, sim, não é um conjunto vazio. Muito bom, professor. Viu? Opinião matemática que é pública. Exatamente. E, sendo assim, você retornará. Agora, quero que você novamente informe o endereço da clínica e telefone para contato e para agendamento de consulta. Ok. Rua Lafayette Bravo Filho, número 80, Conselheiro Paulino. E o telefone para contato, o WhatsApp, é DDD 22 997 33 0991. Repita. 997 33 0991. E se me permite, quero deixar aqui, né, a minha última fala nesse momento, e
está confirmado aí, é só a rádio me chamar, estarei aqui presente com o maior prazer. Nós temos que estar muito atentos durante todo o processo de desenvolvimento dos nossos filhos. É injusto privar o indivíduo de se desenvolver plenamente. Então precisamos, né, estar felizes, ver nossos filhos felizes, e por isso nós precisamos estar atentos a qualquer mudança, qualquer atraso no desenvolvimento dos nossos filhos. E aí, mais do que a professora psicopedagoga, neste momento ouvimos o coração da mãe Eliette. Correto? Muito obrigado, seja sempre bem-vinda. Obrigada a vocês, um abraço. Encerramos aqui a nossa jornada, prometendo retornar na próxima quarta-feira, sempre às 13 horas, com representação no sábado às 14 horas, agradecendo o profissionalismo do maestro Jorge Carvalho. Novamente, José Augusto. vamos restabelecer o feito à ordem, agradecendo o profissionalismo do maestro José Augusto. no comando técnico da Rádio Conselheiro FM. e também os comentários sempre precisos e corajosos do professor, e por que não dizer, maestro, Jorge Carvalho. e por que não dizer maestro da educação, queridíssimo professor Jorge Carvalho, a raposa felpuda da política friburguense. Eu agora também já tenho mais essa promoção, de raposa a maestro. Forte abraço, até quarta-feira. Tamo junto, especialmente sua motivadora audiência, nesta ocasião, como sempre, muitíssimo representada pelo público feminino, meu caro maestro. Resenha Livre. O maestro hoje está totalmente confuso. Parece que a presença da professora Eliette o fez recordar daqueles momentos em que se encontravam nos campos de futebol para acompanhar o desempenho dos seus filhos, respectivamente, Mateus, filho de Eliette, e Bernardo, filho de José Augusto. Assim sendo, queremos agradecer a especial audiência do público feminino, meu caro maestro. Show de beijos. Muito bom. Aqui sempre teremos opinião e será pública. Que Deus proteja o pujante, mais sofrido e maltratado distrito de Conselheiro Paulino. Boa semana, Nova Friburgo. Programa Opinião Pública. Apresentação de Zuri Maurer com análises de Jorge Carvalho. Produção e realização da Rádio Conselheiro FM. Agradecemos a sua audiência e até a próxima edição.